Vamos voltar no livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero ler, mas antes de ler Atos, o Aloir vai colocar para mim, se possível, Aloir, na NVI ou na King James, pode ser na NVI, Gênesis capítulo 7, versículo de número 9. Leia o 8, o 9, o 10. Desculpa. E depois nós vamos voltar lá em Atos capítulo 2, versículo 47. Eu não tinha pedido o pastor Elcio para repeti-lo, mas é onde está localizado aqui o que nós queremos falar um pouco esta noite. Gênesis 7, 8, o capítulo de número 7, os irmãos se lembram de que se trata? O capítulo 7, Noé e a família entra na arca. Ele trabalhou aqueles anos todos fazendo a arca, e agora ele entra na arca. O Senhor dá ordem para ele entrar na arca. E o capítulo de número 7, versículo 1, diz que depois disse o Senhor a Noé: entra tu e entra na arca você e toda a sua família, porque tenho visto que você é justo aos meus olhos entre as pessoas desta geração. E vamos ler aí o 2 também. E vamos até o 7. Leve com você 7 casais. Quantos casais, irmãos? 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, porque tinha 2 tipos de animais puro e impuro. Volta lá no 2 só para eu concluir. Impuro, macho e fêmea. Ok, verso 3. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los sobre toda a terra. No verso 4 ele diz: daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e eliminarei da face da terra todos os seres vivos que fiz. Olha que coisa séria. Noé fez o que, irmãos? Tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Redobre a sua atenção. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Verso 7. Noé e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Animais de rebanho, puros e impuros, aves e todos os animais que rastejam sobre a terra. Presta atenção nisso aí. De 2 em 2 vieram a Noé, macho e fêmea, e entraram na arca como Deus tinha ordenado a Noé. Somente até o versículo de número 9. Volta aí o 9, por favor. De 2 em 2 vieram a Noé. Repita comigo: vieram a Noé. De novo, vieram a Noé. Ok, agora Atos 2, 47. Não tem nada a ver, né? Gênesis né? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Repita a última parte, a segunda parte. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Os irmãos podem se assentar, mantenham as vossas Bíblias abertas. Graças a Deus pelo bom grupo presente esta noite, que sempre está aqui conosco, ouvindo a palavra de Deus. Os irmãos concordam que Deus tem uma palavra para nós esta noite, irmãos? Você promete receber a palavra e aplicar ela na sua vida e não aplicar ao irmão que está do lado? Se Deus me usar, que eu creio que Ele vai me usar, para falar alguma coisa aqui com você, não diga assim: essa palavra é para o Pedro. Não diga essa palavra é para o Gerson, essa palavra é para o Marcos. Não, diga essa palavra é para mim. Você tem fé para receber essa palavra para você? Porque às vezes a gente recebe uma palavra e diz: ó, Deus está falando aqui com o Alexandre, hein? Deus está falando com o Chiquinho, Deus está falando com o Davis. Não, eu quero que você receba esta palavra para você, porque eu vou recebê-la para mim, ou já recebi para mim. Esta semana, esses dias eu estava ouvindo alguém falar uma coisa que eu achei interessante, sobre um tubo que transporta a água, né? O tubo não fica com a água passa por ele, mas só que ele também é molhado pela água, não é verdade? Então assim, aquele que prega, aquele que transmite a palavra do Senhor, muita gente recebe a palavra, mas quando a palavra chega lá, ela já passou por ele. Então a palavra também teve contato e efeito na vida dele. Amém? Muito bem, eu estava orando hoje de manhã,
E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Todos os irmãos que estão aqui têm desejo de ver a igreja crescer, sim ou não? De ver a igreja crescer. Até conversando com o pastor Alcimar hoje na secretaria, no gabinete pastoral, ele, Eunice, trocando algumas ideias. Eu acho que todo crente salvo na pessoa de Jesus, que conheceu Jesus um dia, ele tem vontade de ver a igreja crescer. A gente como liderança, né, como pastor, como dirigente de igreja, como pregador, o que a gente mais sonha é ver a igreja crescer. Pastor, aí vem a seguinte pergunta: por que ver a igreja crescer? Para dizer que somos a maior igreja da cidade, para dizer que temos um grande templo, para dizer que temos milhares de pessoas? Essa deve ser o primeiro foco nosso ou não? Qual deve ser o nosso primeiro foco? É ver o inferno sendo esvaziado e o céu sendo povoado. Porque quando você vê que alguém aceita Jesus como Salvador, dá uma alegria no nosso coração. Por quê? Aquela pessoa conheceu Jesus e é menos uma vida para o inferno e mais uma vida para o céu. Essa é a visão correta, irmão? Sim ou não? Esta é a visão correta daquelas pessoas que conhecem a verdadeira missão da igreja, a responsabilidade da igreja. Eu confesso para você que eu acho que existem pessoas que não preocupam com isso. Eles não preocupam em salvação de um vizinho, salvação de um amigo, empregar. A prova é que quando às vezes você fala, me desculpe a franqueza, mas eu vou ter que falar, né? Eu preciso falar. Por exemplo, terça-feira passada eu pedi a cada um dos irmãos para convidar um visitante para vir ao culto, porque falaria sobre a questão do suicídio e etc, de depressão e tal. Umas 4 pessoas só trouxeram um visitante, né? Pode ser que você tenha convidado, né, e a pessoa não veio, mas é possível que uns 80%, 85% não lembrou de convidar alguém para vir à casa do Senhor. E eu fico muito triste com isso, porque eu acho que uma igreja que preocupa com a salvação de almas, ela, mesmo que aquela pessoa não saiba pregar, mas ela pode levar alguém para que ouça a palavra do Senhor. Ah, pastor, eu convido as pessoas para vir na igreja, elas vêm, ouvem, gostam do culto, gostam do hino, mas vai embora do mesmo jeito. Bom, aí já não é um problema seu, é um problema da pessoa e que vai abrir o coração para a palavra. Amém? Porque eu posso dar a receita e dar o remédio para você, você não tomar o remédio, não é verdade? Assim que a gente sempre tem pregado. Então, eu penso que a igreja, ela tem uma responsabilidade muito grande na propagação, na pregação do evangelho. Não vou mexer com o Novo Testamento em relação a outros textos, não, mas eu quero focar mais no Novo Testamento, mas eu quero dizer para os irmãos que a igreja, ela é de índole dinâmica. Isto é, a igreja, ela precisa se movimentar, ela tem que se movimentar nas várias frentes que tem proposta e possibilidade dela se movimentar. Por exemplo, a igreja aqui está movimentando na evangelização através das redes sociais. Nós não sabemos quantas pessoas aceitaram Jesus ou voltaram para Jesus através dos cultos transmitidos online. Você concorda que centenas de pessoas já foram salvas? Eu creio. Outro dia na Espanha tinha uma irmã desviada da igreja assistindo um dos nossos cultos e ela caiu de joelhos diante da televisão, voltou para Jesus. Ela veio para o Brasil, mudou aqui para Resplendor e ela veio aqui na igreja dar o testemunho de que ela voltou para Jesus. Amém? Então isso eu acho bastante interessante, isso dá muito gozo no nosso coração. Por onde eu tenho passado, as pessoas têm dito, pastor, ontem eu estava em algum lugar, sei lá onde eu estava, alguém falou, pastor, eu tenho sido tremendamente edificado, eu não perco um culto da terça-feira do Senhor, da igreja. Hoje passou aqui, né, Eunice? Passou a Ingrid, amiga nossa, e o Silvinho lá de Nova Venécia. Ela falou, pastor, um dia eu quero vir presencial aqui. Hoje foi uma alegria conhecer esse templo aqui, porque eu não perco um culto daqui, né? Hein? Amém, graças a Deus, né, Marcos? Então, para isso chegar onde nós estamos chegando, nós temos o quê? Nós temos aqui, eu que estou falando, mas nós temos esse microfone, nós temos luz ligada, ar-condicionado. Aqui nos bastidores nós temos o Marcos, nós temos o Miguel, nós temos a Josiane. Lá em cima nós temos o irmão José, temos o irmão Aloí. Há toda uma equipe, né, aqui trabalhando para que a mensagem chegue lá, entendeu? Pastor, mas a pessoa vai aceitar Jesus lá não sei onde e não vai ser membro aqui. Não tem problema nenhum, o problema é ela ser membro do céu.
Amém? Lá na eternidade o Senhor vai chamar o Marcos, vai chamar a mim, vai chamar o Emanuel, que nos ajuda também, e outros que cooperam com esta obra, e vai dizer: olha, você faz parte desse projeto, essa vida que foi salva em tal lugar, porque você trabalhou, não é verdade? A igreja é de índole dinâmica, então ela vai aqui pelas redes sociais. Nós temos na quarta-feira 7 reuniões aqui, não é verdade? Na nossa cidade, em 6 setores, e algumas reuniões, às vezes tem dia que acontece aqui na sede também, tem a consagração pela manhã. As nossas congregações, 46 congregações, estão pregando por todos os lados. Domingo o pastor Josué batizou não sei quantos lá, o pastor Aduné na outra, 6 pessoas, né? Na outra semana atrasada o pastor Aduné batizou. Nós vamos ter, o pastor Adriano está com 9 ou 10 para batizar lá, entendeu? Achei até que você ia ficar feliz, mas larga para lá. Então assim, tem pessoas voltando. Então a igreja ela está atuando também nos cultos, nas casas particulares. Aqui na Barra do Suíço, né, pastor Chiquinho, o senhor teve ali, tem uma família que aceitou Jesus através da evangelização de uma irmã aqui de Ipanema, ganhou essa família para Jesus. O pastor Chiquinho foi lá, os irmãos, o irmão Vandinho está cuidando. Então assim, são cultos em casas particulares. Outra frente missionária que temos, nós temos o asilo, o nosso lar. Na realidade nem asilo, paraíso dos idosos, né? Porque fica mais bonito, não é verdade? Né? O paraíso dos idosos faz com que aquele que não tem família seja agregado à família. O nosso lar é um campo missionário. Quem acredita nisso? Amém? A irmã Rose, como equipe, a Sara, as meninas estão trabalhando novamente, voltaram a trabalhar. A irmã Marlúcia é responsável, o pastor Daniel, o pastor Jéssica, tem toda uma equipe nos bastidores. Nós fizemos uma reforma ali agora, foi um valor bem razoável que a igreja investiu, né? Para quê? Porque lá nós temos mais de 10, parece que é 10 ou 12 membros que tomam ceia, pastor Jéssica. O senhor se lembra quantos que tomam ceia? 12 que tomam, a 14 que tomam ceia. Olha para você ver, gente que aceitou Jesus já na velhice, né? Veio para cá, nós temos testemunho de pessoas que foram macumbeiros, espíritas e até líderes religiosos vieram aqui e conheceram Jesus aqui. Então a igreja está trabalhando lá, ali no campo missionário, ok? A nossa igreja também ela tem uma frente missionária de trabalho, de evangelização no campo, por todos os lados por aí. E tem também o trabalho dos jovens que atuam, tiveram o Luau, né? Eu até falei Luar, a Eunice Jander, não é Luar, é Luau, né? Lá que os jovens se integraram lá, vive me ajudando a Eunice e tal, que eu fico dando minhas mancadas. Aí é um trabalho que está sendo feito. Nós estamos investindo agora no trabalho da estrutura das crianças da nossa igreja. Salas com ar-condicionado, com mesa, com os professores, irmã Danusa, irmã Maricilda e uma outra equipe. Nós temos uma equipe que está trabalhando lá no Bela Vista, evangelizando aos sábados, no domingo no São Vicente, entendeu? Compramos mais fantoches. Então a igreja ela tem essas frentes que ela está atuando, entendeu? Atuando. Vamos lembrar de outra, o trabalho infantil, trabalho de adolescentes, trabalho... além disso, nós temos o quê? As nossas frentes fora do país, né? Como? Cestas básicas, né? O departamento de ação social, o departamento de visitação. Quantas pessoas aproximadamente você dá ceia em casa, pastor Daniel? Em média, mensal? O pastor Daniel todos os meses leva ceia em casa aproximadamente para 40 pessoas. Alguém sabia disso? 40 pessoas recebem ceia em casa, que não pode vir no culto à noite, que estão enfermas, entendeu? Então, esse trabalho também é feito. Eu estou falando das frentes da igreja, as frentes de atuação da igreja. Muito bem. Aí nós temos também o programa da rádio, de 8 às 9, terça e quinta. Irmão Cleir, irmão Daniel, irmão Josiel, eu de vez em quando apareço lá, e mais alguns irmãos, parece que o irmão Nessi também ajuda lá. Irmão quem? O irmão Adão. Então assim, tem um Adão com a caixinha de som dele pela rua fora, sim ou não? Olha para você ver, irmão Adão com a caixinha, ele não envergonha do evangelho, o irmão Adão não envergonha do evangelho. Não é? Prega por essa rua fora, solta aí o hino da folha seca, né? É uma folha seca pela avenida e vai e prega mesmo, não é verdade? Então a igreja atua nessas áreas. Mas tem crente que não faz nada para Jesus. Alguém concorda ou discorda? Tem pessoa que não fala de Jesus para ninguém. Ele preocupa com o Instagram dele, ele preocupa com o Facebook dele, com as redes sociais dele, mas ele não declara uma mensagem de evangelização nas suas redes sociais. É mais foto mesmo, mais a estética, mais é o aparecer, mais é eu. Tudo que há em mim precisa bem dizer o nome do Senhor.
Agora, se você é líder, dirige uma congregação, dirige um ponto de culto e essa igreja não está crescendo, se fosse você perguntava a Jesus, que pode ter alguma coisa que está errada. Porque eu estou perguntando a Jesus, o que precisamos melhorar? Então eu quero tratar isso com vocês hoje e de forma pública, porque não é possível, irmão, uma igreja num lugar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, não ganhar uma alma para Jesus. Tem alguma coisa? Pode ser a vara de Arão que não floresceu. Ou pode ser o ribeiro que secou. Amém, irmão? Está meio tenso, né? Mas eu vou continuar na linha. Sim. Aí nós temos o quê? O departamento do ciclo de oração, que ora terça e sexta, termina aqui, sai visitando, sai por aí. Tem um departamento de música, e aí vai esses departamentos, a igreja espalhando por todos os lados. Por quê? A igreja, ela é a igreja do Deus vivo. Se ela é a igreja do Deus vivo, Deus Pai é vivo, Deus Filho é vivo, Deus Espírito Santo é vivo, a palavra de Deus é viva, e se a palavra de Deus é viva e eficaz, ela funciona, não é verdade? Então, a igreja, no modo geral, como pessoas, ela precisa ser composta de pessoas vivas. E o vivo come, vivo movimenta, vivo anda, vivo sente, não é verdade? Está meio apertadinho, mas está bom, não é isso? Nós não estamos precisando disso aqui? Então, eu quero que você saia daqui apavorado esta noite. Para quem eu vou falar de Jesus, eu já falei. Ou pelo menos orar para que Jesus salve alguém. Entendeu? Vamos lá. Então, aí a igreja ela tem também as suas frentes missionárias. Ela ajuda vários lugares, né? Vários países. Cuba, Guiné-Bissau, Moçambique, Tailândia. Hoje eu recebi da Tailândia do missionário Maronildo, né? Um vídeo dele com aquelas crianças, aqueles menininhos com a carinha redondinha assim, com esse cabelinho na testa, né? Tailandês, que coisa mais linda. Eles cantando, adorando Jesus, lá numas montanhas, né? Aquelas casinhas tudo caindo, e a igreja lá, não é verdade? Ele falou: pastor, eu viajo 3 vezes por semana, 205 quilômetros para ir, 205 para voltar, porque eu não posso morar lá. Só de gasolina eu gasto X. Ele falou: então a gasolina desse mês eu estou te mandando agora, tal. Aí ele falou: mas eu estou precisando de fazer uma casa aqui para uma irmã, não sei o quê. Eu falei: pois é, Maronildo. Daí 1 hora mais ou menos, um irmão aqui de uma cidade vizinha de Piedade ligou: pastor, manda aquele pix abençoado do projeto de missões do senhor aí, ok? Eu falei: mando sim, mandei. Daí 5 minutos tinha um valor razoável na conta. Porque Deus é o dono da obra. Irmãos, eu tenho muitas experiências nessa área aí com o Senhor, né? Se você acredita, Deus manda. Se você não acredita, Deus não manda. Não é verdade? O pastor Chiquinho que sabe, o Itiel está precisando de uma moto, né, pastor Chiquinho? O Itiel está precisando de uma moto. Conversamos, ele falou o preço da moto. Hoje já caiu quase a metade da moto na conta do projeto. Está entendendo como? Então, Deus, Ele é Deus especialista em agir nessas formas, nessas áreas. E aí nós estamos fazendo o quê? Preparando gente. Nós temos gente que já mandamos para o seminário, já vieram, estão trabalhando nos bastidores. Tem seminarista aqui, vai chegar um casal no final do ano, no início do ano. Pastor, como é que vai manter? Não sou eu que mantenho isso não, irmãos, é o dono da obra que mantém. Entendeu? Eu sou só gestor disso. Estou trazendo gente para ajudar, para trabalhar. Vamos mandar mais gente para o seminário, vamos preparar. Entendeu? Porque uma geração vai e outra geração vem. Então nós temos que estar com gente preparada para fazer a obra. Porque a oportunidade não espera preparar. Eu vou repetir isso aqui. A oportunidade não espera preparar. Surgiu uma grande oportunidade, mas eu não estou preparado para ela. Então prepare antes que a oportunidade chegue. Está interessante o que eu estou falando até aqui? Então a igreja ela tem todas essas frentes, não é verdade? E na África, lá com o pastor Zé Elcio, e eu falei da Tailândia, e tem também o Haiti, mandei a oferta essa semana, a igreja manda uma parte, eu consigo outra parte, porque é o dia inteiro gente me mandando mensagem, irmão. Pastor, eu quero ajudar missões, eu acredito no ministério do senhor, manda aí. Hoje recebi dos Estados Unidos um que quer 10 cubanos para adotar. Aí recebi agora uma mensagem de Santa Catarina, agora de tarde, que é 6 cubanos. E eu fico só cubando assim e vou arrumando os cubanos para, entendeu? Eu fico só olhando e, entendeu? E vou arrumando e Deus vai expandindo, a obra não para. Pastor, e o período da pandemia, como é que foi? Foi a época que mais entrou dinheiro para a obra missionária.
Por quê? Deus incomodava as pessoas, dizia, ó, pode ser que vai faltar, então vamos mandar. Aí hoje, a Luana deve estar preparando, por isso que ela não veio, talvez, que eu mandei umas fotos para ela, ela está preparando, chegou notícia hoje de onde? Chegou notícia do Paquistão. Uma quantidade de crianças, irmãos, sendo evangelizadas. Você vai ver que negócio. Então a igreja, ela está se movimentando. Aí por que o senhor está falando isso tudo, irmãos? Eu estou falando isso tudo porque nós resolvemos departamentalizar a igreja. Criamos os departamentos, não é verdade? Precisou orar? Criamos o quê? O departamento de oração, né? Precisamos cantar? Criamos o departamento de louvor. Está certo, não tem problema nenhum. Precisamos ensinar a palavra? Criamos o departamento da escola dominical, o departamento de ensino e tal, do discipulado. Está ali as irmãs que trabalham, os irmãos que trabalham no discipulado, né? Departamento. Aí criamos também o quê? O departamento de evangelismo e missões, né? Irmão Clay pega o violãozinho dele ali, vai lá nos Rodrigues lá embaixo, a irmã Vanessa ajuda, o irmão Edinho, a menina foi, pega o violão aí, canta nos comércios, entendeu? É o departamento de evangelismo. Só que eu quero falar para você sobre os 4 departamentos que eu falei aqui: círculo de oração, departamento mais de que eu falei? Ensino da palavra, depois departamento de louvor, depois evangelismo e missões. Só qual é o problema da departamentalização? Se eu tenho um ciclo de oração para orar, para que eu vou orar? Só que o dever de orar não é só do departamento. Todo crente tem que orar. Sabe por que temos um monte de gente fraco na igreja? Porque não ora. Se nós tivéssemos mais gente de joelho, nós teríamos mais gigantes de pé. Vou repetir, se nós tivéssemos mais crente de joelho, nós teríamos mais gigantes de pé. Pessoal, não ora não, irmão. É pouca gente que ora. O que eu estou falando com você é verdade. Só ora na hora da comida, já está correndo a baba aqui, doido para comer. Baba não, saliva, né? Desculpa. Então, não sei se é a mesma coisa. Vamos orar aqui para a comida. Pai, te agradecendo por essa comida. O garfo já está aqui, o negócio já está aqui. E abençoa também o que já está na minha barriga, que eu comi um pedaço sem orar. É mais ou menos assim, não é verdade? Não acontece? E na hora de deitar, faz o sinal da cruz. Senhor, obrigado por esse dia, me guarda. Levanta de manhã, caça um versículo da Bíblia. Fala comigo, Senhor. Aí cai o dedo lá, raça de víbora. Quem vos ensina? Não, Jesus. O teu servo está querendo ouvir tua voz. Fala comigo. Em que me roubais? Nos diz, Senhor, o teu servo está precisando de ouvir a sua voz. Põe o dedo pela 3ª vez e Judas foi e suicidou. Senhor, tu não quer falar com o teu servo hoje não, Senhor? Aí pela 5ª vez abre lá e diz, eis que eu estou contigo. Aleluia, Senhor, agora eu vou sair. Isso não, irmão, isso é buscar sorte. Eu quero te falar o seguinte: o crente precisa parar, abrir a Bíblia e dizer, Deus, fala comigo. E tempo de oração, irmãos. Tem gente que só anda de muleta nas costas do outro. Ora para mim, põe o pedido lá. Nunca orou, na hora que o trem aperta, junta gente para fazer campanha. Tu tem que ter vida de oração, rapaz. Nós, macho, homem, temos que puxar a oração na nossa casa. Porque Deus nos colocou como o quê? Nos colocou como patriarca, como líder, como sacerdote das nossas casas. Tem mulher que se não arrastar a oração, meu filho, o trem desmonta tudo, a casa, tudo. Pode continuar, irmão, na linha aqui ou está meio apertado? Se posicionar em Deus, irmãos. É guerra, é luta. Nós precisamos ter musculatura espiritual. Orou hoje, Deus não atendeu? Continua orando, não é problema você se Deus não atendeu ainda. Entendeu? Não. O negócio é sério. Então não é o departamento de oração que tem que orar só. Toda a igreja tem a responsabilidade de orar. Segundo, leitura da palavra. Não é só o departamento de ensino que tem que preparar. A igreja toda precisa ler a palavra de Deus. Não é verdade? Terceiro, departamento de louvor. Aí o pessoal vem para frente, canta. Eu gosto desse hino. Aí você presta atenção e gosta e tal. Não, o louvor e a adoração não é só cantar. A palavra adoração, do grego proskuneo, é dobrar o joelho, é prostrar, é beijar as mãos, beijar os pés, é levantar a voz, é levantar a mão. Isso é gesto de adoração. Você não adora só cantando, você adora servindo. Você adora sendo fiel ao Senhor. Você adora socorrendo alguém que precisa da sua ajuda. Isso é forma de adorar.
Você adora a Deus parando para ouvir alguém, porque ninguém tem paciência de ouvir ninguém, não é verdade? Ouvir, você começa a conversar, a pessoa, então tá bom, eu vou lá porque eu tô apurado, não é? É assim? São todas as situações que a gente vive. Então, o departamento de oração, toda a igreja tem que orar, louvor, todo mundo tem que louvar, ler a palavra, mas o evangelismo e missões, isso é responsabilidade do departamento lá. E eu tenho uma notícia para você hoje que não é. Todo salvo na pessoa de Jesus pesa sobre os ombros dele. Quem não está olhando para o lado nem conversando, diga amém. Então, pesa sobre os ombros da igreja a responsabilidade da pregação do evangelho. E como diz, eu não sei se foi Agostinho que disse, se foi Lutero, não sei quem, eu me esqueci agora, que disse o seguinte: pregue todos os dias, se precisar, use palavras. Você entendeu a frase ou não? Pregue todos os dias, se precisar, use palavras. Sabe por quê? Porque o nosso testemunho fala mais alto. O mundo não lê Bíblia, o mundo lê vidas. Vou repetir, o mundo não lê Bíblia, o mundo lê vidas. Você acha que o seu vizinho, escutando essa gritaria, vou te jogar essa faca, praga, seu não sei o que, esse diabo desse menino, esse chuta o cachorro, chuta o gato, joga pau no papagaio, essa loucura, casa, irmãos, parecendo um... Não, a casa do crente é suave, a casa do crente é leve. Ramai andaracharga. A casa do crente tem oração, a casa do crente tem louvor. A casa do crente na rua precisa ser o lugar que as pessoas vêm buscar paz. É, Marco? Então, esta responsabilidade é de todos nós. E aí, hoje de manhã, eu amanheci conversando com Jesus, amanheci enjoadinha, porque eu estava enjoado hoje de manhã com Jesus, ainda bem que Jesus é bom. E eu comecei a perguntar a ele: Jesus, como é que é esse negócio? Esse negócio depende só do Senhor? Aí, por que o senhor leu Gênesis capítulo número 7? Eu vou explicar para você por quê. Quem fez a arca foi quem, irmãos? Moisés. Não, Moisés também fez a arca, que foi a arca da aliança, né? Só que, mas essa arca dos bichos aqui, né? Eu não sei quem falou Moisés, mas Moisés fez a arca mesmo, né? Não foi assim? É igual a pessoa, você pergunta: quem matou Caim, não é verdade? Foi o próprio Deus, porque ele é que matou Abel, não é verdade? Olha para cá, vamos lá? Então, quem construiu a arca, irmãos, lá, essa de Gênesis capítulo número 7? Noé, diga comigo, Noé. Noé, ok? Noé fez o quê? Construiu a arca. Então tá bom. O que o Senhor falou com ele? 7 casais de bichos, de animais limpos, e 2 casais de impuro, ok? Pássaro, toda a espécie, do que voa, do que anda e do que arrasta sobre a terra, que é incluindo serpentes, sim ou não? Tinha que guardar tudo dentro dessa arca, verdade ou não? Aí eu comecei a pensar, viu, presbítero Joab? Eu comecei a pensar, pastor Chiquinho, como é que essa bicharada entrou? Como é que você prende esses passarinhos? Eu acho que não tinha gaiola naquela época não, irmão Clay. Arapuca, não sei, eu acho que não tinha. Como é que você pega as cobras para pôr dentro da arca? Aí, irmão, eu fui para a Bíblia de manhã e falei: não, esse negócio então não é o Noé não, esse negócio é Deus. Mas aí eu comecei a pensar e murmurar. Se lê o capítulo 7, versículo 9 de novo, está escrito assim: e de 2 em 2 vieram a Noé. O Noé foi atrás de bicho, irmão? O que os animais fizeram? Deus mandou os bichos. Eu encantei com esse negócio hoje de manhã, Nicinha. Encantei com esse negócio hoje de manhã. Porque Deus mandou os bichos. Eu procurei umas 2 ou 3 traduções. Vi a King James para mim. E depois você vê a NTLH. Vê a King James. Vamos lá. Vieram a Noé, essa aí é a King James, né? A Rei Tiago. Vieram a Noé e entraram na arca exatamente como Deus havia orientado a Noé. Você vai guardar isso lá, mas os animais vieram a ele. Vamos ver agora na NTLH. Entraram com Noé na barca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia mandado. Então entraram lá, Deus ordenou. Bom, se foi Deus que ordenou, então os bichos tinham que obedecer. Pastor, mas esse negócio de bicho obedece Deus?
Deus não mandou um grande peixe para engolir o Jonas. Deus não mandou um bichinho lá para morder, para picar a boboreira, uma lagarta. Não é largata não, é uma lagarta, né? E não é tauba também não, é tábua, né? E tal, uma largata, né? Não é largata não, mandou uma lagarta para morder a boboreira, sim ou não? Você acha que aquele galo cantou? Tô com vontade de cantar. Não, Pedro negou Jesus e o galo cantou. Deus mandou o galo cantar. Ah, pastor, era uma trombeta que tinha lá em Israel, não sei o quê, porque naquela época não tinha galinha. Jesus falou: quantas vezes eu quis ajuntar vocês como as galinhas juntam os pintainhos seus. Como é que você vem me falar que não tinha galinha? Eu vou ficar com a Bíblia, disse. E o galo cantou. E para mim é o galo, e é o galo que canta mesmo. É igual o camarada vem falar comigo que o corvo que levou comida para Elias eram os árabes que passavam nas caravanas. Se foi lá no céu, você pergunta a Jesus. Eu vou acreditar que foi o passarinho. Entendeu? E larga para lá. E eu respeito quem acredita, não tem problema nenhum. Não vai alterar meu pensamento e eu também não vou mudar o seu, né? Então é o seguinte: se esses bichos entraram, dependeram então de quem? De Deus. A igreja é como se fosse a arca, não é verdade? Eu sou aqui representando o Noé, o Alcimar, o pastor Alcimar, o pastor Skin, nós líderes aqui que estão representando. O Senhor falou como, ó, vocês, entendeu? Então vocês guardem as pessoas dentro da arca para o céu encher. Hein? Você imagina o cheiro, Marquinhos, dentro da arca? Você imagina estrume do animal, de elefante, de aqueles bichos? Hein? Mas era o local que Deus tinha estabelecido. Aí eu vou levar você para o ponto nevrálgico do meu questionamento com Deus. Eu falei: Senhor, se é o Senhor que mandou o bicho, eu estou pregando, eu estou ensinando, e as pessoas não estão vindo para a igreja, nós estamos batizando pouca gente. Será que o problema é do Noé, o problema é de Deus? Como é que é esse negócio? Se é Deus que manda, então eu não vou fazer mais nada, não vou esperar Deus mandar. Aí o Senhor falou: não, meu filho, continue construindo a arca, continue abrindo a porta da arca, continue esperando vir. Aí eu descobri que não é só Deus que mandou o animal. A parte da igreja, do Noé, ele teve que fazer. Agora você que está dormindo em berço esplêndido: ah, como eu trabalhava para Jesus naquela época. Por que você não trabalha hoje? Ah, pastor bom era aquela época. Não é nada, tinha luta igual tem hoje. Toda época a igreja enfrentou luta, irmão. Quem foi crente aqui desde menino? Levanta a mão, desde criança é crente. Aquela época, há muitos anos atrás, a igreja tinha luta ou não tinha, irmão? Ah, irmão, vai lá, irmão, que vai ter que excluir o fulano e tal, que tem uma televisão lá. Eles viram um clarão na porta lá. A irmã rapou a perna. A irmã está com um pregador aqui. Era uma luta, uma reunião de membros, tinha que pôr um comprimido debaixo da língua. E a igreja crescia, Jesus salvava, batizava com o Espírito Santo. Hoje a igreja tem luta, tem um bocado de gente meio relaxada, mas tem gente séria, tem gente abençoada, tem gente que quer o céu, tem gente obediente e tem presença de Deus também. Aquela época tinha mulher que traía marido, homem que traía traído, às vezes até crente mesmo, te largava, divorciava. Hoje também tem, mas tem gente fiel que vai até o fim, que quer servir a Deus. Então eu vou deixar, porque não... Eu vou afirmar minhas estacas a cada dia, naquilo que eu creio. Outro dia uma pessoa, que não é aqui, falou comigo: pastor, se eu só abrir a porta dessa igreja aí, dos costumes, um negócio assim, essa igreja não vai caber, porque a igreja não sei onde, lá está. E eu falei: não, eu vou continuar do mesmo jeito que Deus está me dando a visão. Quem quiser ir para onde ir, vai, mas eu vou continuar pregando aqui os nossos costumes que Jesus nos chamou. Agora, o que o Senhor me fez entender hoje de manhã, que eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso buscar de Deus graça para pregar com unção e com autoridade, mas convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo não é o pastor, é o Espírito Santo de Deus. Agora, que você que está me olhando aí com esse olhinho branco, com essa coisinha assim do olho branco, que está me olhando aqui com essa belotinha preta ou colorida, sei lá, não sei da cor do seu olho. O meu é folha seca. Eu nisso outro dia descobri, né? Você falou: Jânio, seu olho é meio verde, não foi?
Mas já tem muito tempo que ela descobriu. Olha para cá. Esse zoinho que está olhando para mim aqui, é com você que eu estou falando. Você é responsável por trazer alguém para Jesus, rapaz. Você está achando que Deus está feliz com esse posicionamento? Só vir na igreja? Senta aí. O pastor hoje estava bravo. O pastor hoje não tomou comprimido. Que culto. Jesus está falando que você não vai trazer alguém para ouvir a mensagem do evangelho, não, filho. Para comer o que você está comendo. Na hora que nós chegarmos lá no céu, não tem aquele hino, é o 16, Ayla. Posso, tendo as mãos vazias com Jesus, eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Quantas almas eu poderia ao Senhor apresentar? Meu Deus do céu. Eu estou sentindo o peso dessa palavra aqui esta noite. Os bichos entraram na arca, mas a arca quem fez e esperou foi o Noé. Então a responsabilidade não é só de Deus. Aí deixa o Antigo Testamento, vamos para o Novo. Atos 2,47, que eu fiquei com a cabeça ruim hoje também com esse versículo. O porquê? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Ponto. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Quem que acrescentava a igreja? Não, lê o versículo aí e me fala. Quem que acrescentava a igreja, as pessoas que se salvavam? Então, se era o Senhor que acrescentava a igreja que se havia de salvar, eu não preciso fazer muita coisa, não é assim? O que vem antes disso aí? A pregação de Pedro. O que vem antes disso aí? O poder da palavra. Então, eu vou continuar pregando. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Agora, hoje eu falei com o pastor Simar e essa semana eu falei não sei com quem. Não sei se foi com o Eunice, que eu falo com um monte de gente. Que parece que hoje a igreja, nós estamos trabalhando mais para segurar quem está dentro do que trazer quem está fora para cá. Sim ou não? Alguém já brincou aqui? Quem está comigo aqui, diga amém. Então tá. Alguém já brincou aqui quando morava na roça, ou mesmo na rua, que a sua rua não era calçada, que você fazia represa, dia de chuva? Já, né? Aí ia enchendo assim, não é? Aí o que acontecia? Daí a pouco começava a transbordar lá no canto. O que você fazia? Pegava um pouco de terra, colava lá, não é verdade? Pegava um capim lá na roça, eu lembro disso, pegava um capim que cercava ali. E aí a sua represinha estava lá em cima. Mas a certa altura, aquilo ali estourava lá no campo, meu amigo. E ia embora o sonho da sua represa. E às vezes, queridos, nós como servos de Deus, como pastores, como líder, irmão, visita lá que eu vi falar que está querendo desviar. Visita lá que está querendo sair da igreja. Irmão, vai lá, dá ceia ele lá. Irmão, segura lá que não está vindo mais no ciclo de oração. Irmão, que geração de crente é essa que nós estamos tendo? Mas eu glorifico a Deus que ainda tem aqueles que faça sol ou faça chuva, eles estão firmes nas promessas. Ramai, Astergue, Assúria. Tem um ele está, tem dois ele está, tem três ele está, tem quatro ele está. Porque o compromisso dele com Jesus é tão sério que ele não anda por vista, ele anda por fé. Irmãos, a ideia que se tem é que o meio é que forma o cidadão, né? O ambiente que ele está que forma. Eu quero dizer para os irmãos aqui, uma pessoa comprometida com Deus. Eu morei em Viçosa quase 9 anos. Eunice está aqui. Marcelo, não sei quantos anos morou em Viçosa, que você veio de Ubá, né, Marcelo? Quantos anos em Viçosa, Marcelo? 12 anos. O Marcelo ali, o diácono, é testemunho. Não sei se tem mais alguém aqui que estudou em Viçosa, sabe. Na nossa igreja lá em Viçosa, na rua Doutor Brito, pastor Getúlio, todo início de ano, lá para fevereiro, mais ou menos assim, que começava as aulas da universidade e tal, chegava lá uns jovens, umas meninas assim, umas moças, novinhas, os rapazes. Pai do Senhor, aqui que é assembleia? É. Pois é, eu estou vindo lá do Pará, eu estou vindo lá do Amazonas, eu estou vindo do Acre, eu estou vindo lá do Recife, eu estou vindo lá de Dourados, no Mato Grosso, o Cassiano, a Nilbe. Estou vindo de lá e aqui está minha carta de recomendação, estou caçando uma assembleia para congregar. Aí ia morar na república, numa república que tinha 3 não crentes e só ele crente. Aí alguém pensava, meu Deus, que menino vai desviar.
Porque agora está morando com 3 não crentes na República, festa do pijama. Em Viçosa tem festa, irmão, dia e noite. Aquilo ali é um Sodoma e Gomorra assim, melhorado. Ó, festa do Nico Louco, festa do não sei o que, é festa do pijama, é festa da República, é festa da rua Dr. Ralphs, como é que chama lá? Rolfes, e festa de não sei o que, e festa de não sei o que. E esses meninos que vinham de longe, longe de pai, longe de mãe, longe de familiar, longe da igreja que foi criado, ia da universidade com uniforme para a igreja, para o culto de doutrina, ficava lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, fazia graduação, ficava mais 2 anos, fazia mestrado, e ia embora crente, como o caso do Cassiano, que é pastor lá em Cáceres. Está dirigindo uma igreja, Marcelo, de 700 crentes. O Cassiano e a Nilbe. Porque, irmãos, o nosso compromisso é com Deus. Se você quiser ser crente, ninguém te tira aqui dentro. E a gente, às vezes, como crente, como líderes, você cerca aqui, meu filho, cerca aqui, cerca ali, cerca o Pedro. Não, você não, Pedro, você está firme, graças a Deus. Cerca o Pedro ali, não vê de gravata hoje não, mas domingo ele vem. Olha para você ver. É brincadeira. O Davizinho ali, está meio cabeludinho, eu já falei com ele para ele baixar aquele cabelo um bocado e tal. Aí hoje ele está visitando o avô dele e tal. Mas olha para cá, a irmã lá está não sei o que e tal. Você seca aqui, segura lá para ver se não vai embora. Irmãos, a igreja precisa estar dizendo, vem ouvir a palavra de Deus. E quem já está aqui, fica firme na presença do Senhor. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Vamos fortalecer. Para a gente não ter canseira, para segurar quem quer sair, a gente trazer de fora aqueles que ainda não ouviram a palavra de Deus. Pastor, mas lá está escrito, volta lá, Aloy. 2:47, isso. Cada dia acrescentava. Aí eu fiquei, Senhor, se é o Senhor que acrescenta, me explica um bocado desses negócios. Aí eu fui para o Novo Testamento e busquei algumas coisas para mostrar para você, que não é a parte só de Deus. O Senhor acrescenta, mas como resultado do nosso trabalho. Você concorda comigo? Em Atos 13:48, quase que dá para você defender a predestinação, mas é num outro contexto, vai lá. Os gentios, ouvindo isto, alegravam-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Como é que você explica aí? Todos quantos estavam ordenados para ser salvos. Sabe por quê? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos. Todos estão determinados para a vida eterna. Agora, quem vai tomar a decisão é a pessoa. Amém? Então, a parte de Deus, Ele vai fazer. Mas a parte da igreja, nós precisamos fazer. Quem está entendendo até agora o que eu preguei, diga amém. Quem está sentindo assim, desafiado aqui esta noite? Tem gente que não sente, né? Mas eu estou me sentindo desafiado aqui esta noite, de trazer alguém para Jesus, não é? Aí vamos lá, qual é a proposta? Vamos lá, eu queria falar com você 4 vezes uma palavra para a gente terminar. É a palavra levanta-te. Repita comigo, 1, 2, 3. Vamos de novo? Jonas capítulo 2, capítulo 3, melhor dizendo. Vamos ver onde está escrito. Vamos ver se é o 2, Aloy. Isso. O que está escrito aí? Eu acho interessante demais esse versículo. Que o vendaval, que o temporal, que a barriga do peixe, que o desespero de Jonas não mudou a mensagem de Deus. Como assim, pastor? O Senhor falou com ele, vai lá e prega a mensagem que eu te dei. Depois desse banho que você tomou aí no mar, todo melecado de comida de barriga de peixe, eu não vou mudar a pregação não, você vai pregar é aquela que eu te dei. Irmãos, tempo, situações, luta, não pode mudar a essência da nossa mensagem. O que vocês acham dessa posição aqui?
levanta. Agora eu estou crendo aqui na palavra levanta. Por quê? O Senhor deu o comando para o abençoado. Sabe o que o abençoado fez? Ele disse assim: eu vou fugir da presença de Deus. Irmãos, eu acho interessante esse negócio de Jonas tentar fugir da presença de Deus. Você sabe por quê? Porque ele era profeta, conhecia Deus, sabia que Deus era onipresente e falou que ia fugir da presença de Deus. Agora, eu aprendi um negócio essa semana, até o pastor Eliel, eu tive com ele lá em São Paulo outro dia, eu ouvi uma pregação dele que eu achei interessante. Ele falou um negócio, eu vou copiar aqui, vou utilizar. Ele falou: não tem problema não, pastor, eu pego umas suas aí e copio. Ele falou desse jeito comigo, né? Então um vai aprendendo com o outro. Olha bem, o Jonas está dentro do barco. Vamos ver as descidas dele? Desceu para Jope, desceu para o navio, desceu para o porão, desceu para dentro d'água, desceu para a barriga do peixe. O camarada, quando sai da direção de Deus, só desce. Amém? Olha aí, desceu. O camarada está dormindo, tem uma tempestade. Ele acorda. Os marinheiros fizeram para ele em Jonas capítulo 1, Aloí, versículo de número 8, diz assim: declara-nos, Jonas 1,8. Então disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Por que a gente está sofrendo essa tempestade? Olha as perguntas que fizeram para ele: qual é a tua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Versículo de número 9. E ele lhe diz: eu sou hebreu, temo ao Senhor Deus que fez o céu, que fez a terra seca e que fez o quê? O mar. Eu não sei se você observou, irmãos, que das perguntas que fizeram para ele, a primeira ele não respondeu não. Eles perguntaram: qual é a tua ocupação? Parou para pensar nisso? Qual é a tua ocupação? Ele não respondeu não, ele falou: eu sou hebreu e temo ao Senhor que fez o céu, a terra e o mar. Mas a ocupação dele não, porque ele teve vergonha de falar a mancada que ele estava dando, né? Chamado, missionário e fugindo. Agora vê o versículo seguinte, o 10, olha o que: então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que você fez isso com a gente? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele tinha declarado que eu estava fugindo do Senhor. Mas a ocupação dele, ele não falou por que ele estava fugindo, porque ele não queria pregar lá em Nínive. Coloca o 11 para mim. E disseram-lhe: que te faremos a nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Verso 12. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar vai aquietar, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Verso 13. Entretanto os homens remavam, esforçavam por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Vamos ver o outro. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue desse inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Agora já são os marinheiros que estão falando as coisas bonitas. Olha agora: então clamaram ao Senhor e levantaram Jonas e lançaram ele no mar. Irmão, o camarada desobedecendo, indo longe, não querendo pregar, ainda ganhou os marinheiros para Jesus. Não dá para falar nem um amém, não, irmão? Pelo amor de Deus, friagem doida. O camarada ainda ganhou ali, os marinheiros falaram: não, o Senhor que fez o céu e a terra, nós vamos julgar, sei lá, para esse problema acabar. Vê o 16 para mim, aleluia. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram voto. Está aqui o sacrifício, nós vamos te servir o Deus de Jonas. Ele já mergulhou lá, mas ele deu testemunho que o Deus dele fez o céu e a terra. Você quer saber de uma coisa? Irmão, crente novo, convertido, que aceitou Jesus, fala de Jesus até para o poste. Eu duvido se esse pessoal lá em Tarsis não falou para Jesus, falou de Deus para eles lá. O Jonas dentro d'água e os missionários seguiram a viagem. O pastor Chiquinho um dia pregou: o navio seguiu, a baleia seguiu, os marinheiros seguiram, o mar seguiu, mas o Jonas teve que voltar. Mas a obra continuou. Levaram Deus de Israel, que acalmou o mar, lá para a terra lá. Porque o desobediente, quando Deus quer tratar com ele, usa ele até na desobediência e diz assim: você não está querendo falar do meu amor não, mas eu vou provocar uma situação que as pessoas vão me conhecer, mesmo você na desobediência. É profundo o que eu estou falando aqui, irmãos. É profundo o que eu estou falando aqui.
E o Jonas voltou e o Senhor falou com ele: levanta-te. Irmãos, a posição de levantar aqui tem me quebrado esses dias. Sabe o que é levantar? Tomar posicionamento. Deus não te chamou para ser membro de igreja só, membro de banco. Deus te chamou para ser um ganhador de almas. Traga alguém para Jesus. Vamos para eu terminar. Vamos para Atos, capítulo de número 8, versículo de número 26. Atos de número 8, 26. Está escrito assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo o que, irmão? Eu estou falando de qual palavra que eu mandei vocês repetir? Levanta-te, levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce a Jerusalém, para a Gaza que está deserta. Irmãos, estrada é cidade? Hein? Deus mandou ele para uma estrada deserta, não mandou ele para uma cidade. O que ele podia ter falado? Senhor, o senhor vai me desculpar, eu estou pastoreando essa igreja em Samaria aqui agora, o negócio está bombando aqui, como diz aí no mundo, a igreja está pegando fogo aqui, ganhei esse povo tudo para Jesus, o senhor me tirar daqui? Faz um abaixo-assinado aí, irmão, manda lá para a diretoria da igreja em Jerusalém, que eu não vou mudar, porque Deus me fincou aqui, olha o tanto de alma que eu ganhei. Foi isso que o Filipe fez? Irmão, a paz do Senhor, vamos dizer que eles eram da Assembleia, paz do Senhor, irmão. Os irmãos ficam com Deus, que eu estou indo. Está indo onde, Filipe? Para pastorear em outro lugar. Qual cidade? Não, ainda não é cidade não, por enquanto é uma estrada. Quantos membros tem lá? Não, o anjo falou comigo que está deserta. Filipe, você vai largar nós, Filipe? Não, não faz isso, porque foi você que me ganhou para Jesus. Você já viu, irmão, igreja que enche, quando o obreiro vai embora, a igreja esvazia? Sabe a culpa de quem? Do obreiro que ganhou gente para ele, não ganhou para Jesus. Tu não ganha alma para você não, filho, tu ganha alma para Jesus. O dia que você sair, as almas têm que ficar. Ontem um camarada lá do Caixa Prego, não sei, existe o Caixa Prego? Um camarada muito de longe ligou: me mudaram de lá, pastor, os crentes saiu tudo, rapaz. Eu falei: que coisa triste, senhor. O obreiro mudar, os crentes sair atrás dele. Se tivesse ganhado para Jesus, ele tinha ficado tudo lá. Obreiro muda, irmão, quem não muda é Jesus. Amém, queridos? Né? Estou vendo o zoinho de vocês, o zoinho aí, o zoinho do pastor Jé, está todo mundo com sono e cansado, e eu também. Mas o anjo falou: vai. Vai, levanta. O Filipe falou: vocês ficam com Deus que eu estou indo. Chegou lá na estrada, olha lá, vou terminar agora, 10:50, já vou terminar. Chegou lá na estrada deserta. Quantos crentes tinha lá? Nenhum. Irmão, largar uma igreja lotada para pastorear um crente. Sim, pastor Chiquinho. Coloca aí para mim o 29 e o 30. Coloca aí. Pastor Chiquinho está lembrando. E disse o Espírito a... Irmão, escuta aqui. Ele está na estrada, não tem nenhum crente, fala a verdade. Se alguém perguntasse, ele falou: ô Filipe, o que você está fazendo aí? Não, estou pastoreando aqui. Cadê suas ovelhas? Não, por enquanto não tem não. Por que você veio para cá? Porque Deus mandou. Aí daí a pouco o Filipe está lá, agora não é o anjo que falou, agora é o Espírito Santo que falou: chega perto desse carro. Aí ele chegou. Quem não tinha nenhuma ovelha, agora tem uma. Agora o que está dizendo o 30? E correndo Filipe ouviu que lia Isaías e disse: entendes tu o que lê? Levanta e corre. Se Deus colocar alguma pessoa na sua frente para evangelizar, não fique molengando e não vou esperar. Corre, parte para cima, porque é a oportunidade. Eu vou falar o que Deus está mandando. Se Deus colocar alguém para você falar de Jesus, a carruagem pode passar e você não alcançá-lo. Corra e alcança a carruagem. Nunca falei isso, primeira vez hoje. Corra atrás da carruagem, não deixe a oportunidade passar. Outro dia, irmãos, eu fiz um negócio que eu mesmo teimei comigo. Eu passei perto de um homem de bicicleta, e eu de carro sozinho, e o Espírito Santo falou: volta lá e fala com ele, assim, assim, assim. E eu toquei uns 3 quilômetros para frente, o Espírito Santo insistiu. Eu voltei lá, parei do lado da bicicleta, falei de Jesus para ele, virei o carro e fui embora. Talvez fosse a última oportunidade dele. É o Espírito Santo, pastor Chiquinho, falando: corre! O Filipe, ó, partiu. Agora eu tenho uma notícia para você, boa demais. Esse Filipe pregou para o superintendente de uma rainha, para o ministro da economia.
De onde, irmãos? Da Etiópia, para os descendentes daquele que foi salvo dentro da arca, os descendentes de Cã, da Etiópia, país da África. Pastor, mas é porque não sei o que. Não, senhor, leia o Salmo 68, versículo de número 31, o que está escrito? Olha a Bíblia, olha a Bíblia. Embaixadores reais virão do Egito, a Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Ao Felipe, cumprindo o Salmo 68, 31. Aprendeu alguma coisa aí, não? Amém? Olha aí agora Sofonias 3:10. Oh glória. Isso, pastor Simar. Da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, a filha da minha dispersão me trarão sacrifício. Lá da Etiópia veio cá adorar em Jerusalém. O Espírito Santo falou: larga essa congregação grande e parte para essa pequena. Lá é só um, mas o evangelho vai ser levado para o continente africano. Estou vendo uma meia dúzia de mão levantando, porque tem gente que alega com as coisas dessa. Levanta e vai. Agora Atos capítulo 9, versículo de número 11. E disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita. Aleluia. E pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Versículo 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. O Deus tinha mostrado para ele, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Versículo 13. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos santos em Jerusalém. Segura aí. Deus mandou o Felipe, ele levantou e partiu na hora e foi para o lugar que não tinha nenhum crente. Deus mandou o Ananias e falou: esse negócio também é complicado, porque esse camarada anda matando os crentes aí. O Senhor falou: levanta e vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Vou repetir: você ganha um para Jesus, você não sabe a dimensão do ministério dele, onde ele vai parar. Estou vendo essa menininha do Marquinhos aqui, Marielle, né? O que essa menina, irmão, como crente, pode fazer numa família? O que você pode fazer numa nação? Uma pessoa que obedece à voz de Deus. O que ele pode fazer numa cidade, numa família, numa nação? É um negócio extraordinário. Porque um chega e planta. Eu ouvi agora, aquele dia, pastor Chiquinho, lá no Cotovelo, não sei se o senhor estava, ou não sei se foi o senhor que contou, ou foi o Chico Coronel, o irmão Francisco, que a irmã que mudou lá para São Paulo, a irmã, tem um apelido, irmã Nica, o marido dela, a irmã Marilene, não era crente. 5 filhos que ela tem, não é? Parece, 5 filhos, meninos, uma menina. Eunice, nós fomos lá um dia, o camarada com a faca riscava no chão, mas Eunice cantando, Eunice com um barrigão assim, com a Fernanda, o cara riscando a faca no chão. A gente começou a cantar, né, Eunice? Continuou cantando, alegre, mas continuou, né? E tal, tocando violão, né? E tal, mas continuamos, não é verdade? O marido da irmã Marilene, o pastor Chiquinho está aqui, vai confirmar, não era crente. E a congregação lá era de madeira, os tocos, os esteios eram de madeira. Os irmãos estavam orando lá dentro. Sabe o que o marido dela fez? Deu uns tiros no toco, como é que fala? No esteio, deu uns tiros no esteio. Não gostava de crente não, lá no Cotovelo. Sabe o que aconteceu? Dias depois eles passaram lá, escutaram as irmãs do ciclo de oração, oraram para quem tinha dado os tiros. Jesus, a pessoa que passou aqui, deu os tiros no toco aqui no esteio da igreja, abençoa ele, não sei o que. Aí ele apareceu lá, salva ele, aceitou Jesus como Salvador. Os filhos crentes lá em São Paulo, ele veio a falecer, mas a família crente. Meu filho, Deus colocou sobre nós essa responsabilidade, levanta e vai. E eu vou terminar com outro levanta aqui, é o Atos 10, 20. Atos 10, 20. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque fui eu quem enviei eles aqui. Esse aqui é quem, pastor? Alguém lembra? Gente do céu. O Pedro está lá em Jope. Nós tivemos lá na casa dele, né, pastor? Mas o Pedro não estava lá mais. Tivemos em Jerusalém, lá em Israel, na casa do Pedro.
recebeu uns camaradas lá de Cesareia, da casa de Cornélio. O Senhor apareceu para ele e falou: vai lá, busca o Pedro que ele vai te falar. Aí já é outra coisa. Por que o mesmo anjo que apareceu para falar com Cornélio não pregou o evangelho para ele? Mandou ele lá na casa onde estava hospedado Pedro, para Pedro vir pregar. Porque pregação do evangelho não é serviço de anjo, é serviço da igreja. O Pedro teve uma visão. O Pedro teve uma visão com um lençol cheio de animais impuros, irmão. Porco, animal da unha fendida, nada que um judeu podia comer. O Senhor falou: mata e come, Pedro. O Pedro falou: eu, como judeu desse jeito, comer isso aqui, mas não como mesmo, tudo impuro. Aí o Senhor falou com ele assim: não considere impuro aquilo que eu santifiquei. Quem representava aqueles animais impuros ali? O Cornélio, porque o Cornélio era o quê? Gentio. Aí o que o Senhor falou? Levanta-te e vai, porque fui eu que mandei eles vir aqui te buscar. Quando Pedro chegou lá na casa de Cornélio, o Cornélio caiu de joelho, começou a querer adorar o Pedro. Pedro falou: não, levanta aí. Adoração não, aqui não, eu sou servo igual você aqui. E o Cornélio falou: fala tudo quanto Deus te mandou falar. O Pedro injetou Jesus neles. Eles falaram: nós vamos querer Jesus. E o Pedro pôs a mão na cabeça deles, foram batizados com o Espírito Santo, começaram a falar língua. Aquilo que para Pedro era impuro, gentio, o que aconteceu? Está tudo sendo batizado com o Espírito Santo. E os judeus depois, glória, os judeus depois falaram: Pedro, você não podia ter ido lá, Pedro, porque eles são gentios. Sabe o que Pedro falou? Como eu impediria de pregar para eles alguém que o próprio Espírito Santo desceu sobre eles? Eu sou melhor do que o Espírito Santo? O Espírito Santo gosta deles, eu tenho que gostar também. Agora, irmão, se eu tivesse sentado no seu lugar, eu ia dar glória a Deus por isso. Mas eu não estou sentado, você faz o que você sentir. Quantos filhos de Noé entraram na arca? Quantos filhos de Noé? 3. Como é que era o nome deles? Cão, Sem e Jafé. Vamos lá? Cão, Sem e Jafé, ou Jafé, Cão e Sem, não tem problema. Cão, Jafé e Sem. Ou Sem, Cão e Jafé. 3 filhos, sim ou não? No livro de Atos, capítulo 8... quando Filipe pregou para o etíope da Etiópia, ele pregou para os descendentes de Cão. Capítulo 8. No capítulo 9, quando Saulo aceitou Jesus no caminho de Damasco, ele era descendente de Sem, ele era semita, judeu. E no capítulo 10, quando Cornélio aceitou Jesus, ele era europeu, ele era descendente de Jafé. Os 3 filhos de Noé, evangelizados no capítulo 8, 9 e 10. Você vai sair daqui mais animadinho hoje para falar de Jesus? Fica de pé comigo. Como é que é, pastor? Nós somos descendentes de Jafé, né? Porque nós não somos semitas e também não somos africanos, não somos descendentes de Cã, somos descendentes de Jafé. É só assim, a título de didático mesmo. Diga para uma pessoa que está do seu lado, diga assim: o negócio ficou apertado aqui. Diga assim: a partir de hoje eu vou ter que falar mais de Jesus. Aleluia. Eu não sei não, mas eu estou saindo daqui desafiado esta noite.
Aleluia. E tem mais 220 no YouTube desafiado lá. Mais de 300 pessoas acompanhando através da rede. Tem crente falando assim: meu Deus do céu, eu estou ruim demais. Sim ou não? Tem gente falando: ai, Jesus, me ajuda. É hoje mesmo, né? É hoje mesmo. É hoje mesmo. Estamos saindo daqui desafiados. Aquele hino, irmãos, que diz assim: lá da Índia vem um povo, acho que é o 488. O coro diz assim: quando o coro vos congregados dentre os povos e nações, virem Cristo muito amado, ó que gozo encherá seus corações. Lá do Japão. Estamos assistindo aqui no Japão. Lá agora 9 horas da manhã. Escolhe alguém, deixa eu te dar um conselho. Escolhe alguém, um vizinho, escolhe um amigo de trabalho, começa a orar por ele. Vou te desafiar. Começa a orar por esse colega de trabalho. Deus vai te dar ele. Patrão, funcionário, vizinho da direita, começa a orar por ele. Você vai ver o que Deus vai fazer. Senhor, nós temos acabado de pregar a tua palavra, Senhor. E eu tenho certeza que nós estamos desafiados aqui esta noite. Que uma chama evangelística seja acesa no nosso coração, Pai. Deus, visita a nossa alma. Senhor, se tiver alguém parado ouvindo esta mensagem, traga de volta. Nos ajude a testificarmos do teu amor a outros, no nome de Jesus. Um dia o Senhor vai pedir conta, Pai, das almas que nós teremos que apresentar ao Senhor, ó Deus. Por favor, nos ajude a ganharmos muitas almas para o Senhor. Eu oro e deixo esse desafio nos ombros desta igreja, nos nossos ombros. E eu repito, Senhor, as palavras de Paulo escrevendo aos Coríntios, quando ele disse: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Foi o que Paulo disse, Senhor. Ah, Espírito Santo, enche a nossa vida no nome de Jesus.